Meu marido não quer mais transar comigo. Meu parceiro não me procura mais. O sexo em casa esfriou. Ele não tem mais vontade de fazer sexo comigo. Está acontecendo isso na sua casa? Ou então alguma amiga sua está passando por isso? Então assiste aqui esse vídeo e depois compartilhe com ela. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu falo sobre sexualidade e saúde íntima. Se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva aqui no meu canal e me procure nas outras redes sociais. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, gente, o assunto de hoje é o seguinte. Eu recebo várias mensagens no meu WhatsApp e também no Instagram, no inbox do Instagram, porque vocês morrem de vergonha de me mandar aqui ao vivo nos comentários ou nos comentários do Instagram. Mas tudo bem, no meus inbox tem um monte desses comentários. Meu marido não quer mais transar comigo. Meu namorado de muito tempo não me procura mais, não quer mais fazer sexo. Depois que eu tive filhos, aí eu e meu marido quase nunca transamos. Se ele não me procura, eu não procuro ele. Será que eu tô larga? Ai, será que eu tô feia? Meu marido não tem mais fogo. Ele nunca me procura, ele nunca quer transar. Isso acontece demais. Se acontece isso com você, você não está sozinha. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a libido é muito individual, né? Cada pessoa tem uma vontade de fazer sexo. Tem muita gente que gosta muito, tem muita gente que gosta pouco e tem gente que gosta médio. Mas nesse vídeo, vamos partir do preceito de que vocês tinham uma vida sexual bem ativa e com o passar do tempo ou neste momento da vida de vocês, vocês não estão tendo relação sexual, o seu marido não está querendo fazer sexo. Existem as causas físicas e as emocionais para ele estar passando por este momento. Eu vou começar pelas causas físicas. Bom, a gente esquece que os homens, assim como nós mulheres, também têm queda hormonal. Os homens passam pela andropausa. E na andropausa, a testosterona deles vai lá pro chão. E o acontecimento da testosterona estar super baixa acaba com a libido masculina. Além do que também pode causar até depressão, porque a libido, ela não é só vontade de fazer sexo, é vontade de fazer outras coisas na vida, né? Vontade de viver, tesão pela vida. Então, e pode acontecer também, não só com homens a partir dos 50, 55, que é a andropausa, pode acontecer com homens mais novos, dependendo do estilo de vida da pessoa, como que tá, se ele tá se alimentando bem, se tá fazendo exercício físico ou não. Tudo isso depende para a pessoa ter, sim, uma queda na testosterona. Nesses casos aí, tem que procurar um médico, fazer os exames para ver como estão as dosagens hormonais e acertar isso, né? Tratar isso com o médico. Outra causa física é que se a pessoa já tem algum problema de depressão, ansiedade ou algum outro problema que a pessoa faz o uso de remédios todos os dias, tem vários tipos de remédios, como os ansiolíticos e os antidepressivos, que também diminuem muito a libido, tá? Mas nesse caso, você não pode simplesmente retirar o remédio, tem que se fazer o tratamento, seguir novamente com os tratamentos dos médicos, pedir para o médico para ver os hormônios como que estão, para realmente fazer um tratamento e melhorar isso. Então, essas duas causas físicas, é bem importante fazer um acompanhamento com o seu médico, né? Levar o marido. Eu sei que eles não são tão regradinhos em relação a ir ao médico e tudo mais, mas uma boa conversa e você pode fazê-lo se tratar neste momento, né? Outro problema físico, também em relação aos remédios, também tem o uso excessivo do álcool, né? Se ele está passando por algum momento na vida que ele está fazendo o uso excessivo do álcool, também vai cair bastante a libido, vai diminuir os hormônios, ou o uso de drogas e tudo mais. Tudo isso são problemas físicos que estão acarretando essa perda de libido. Outro problema físico também é que vamos pensar que esse seu namorado é mais novo e ele tem um problema de ejaculação precoce, ou mesmo mais velho. Com o passar do tempo, ele vai ficando intimidado de ter relação
por conta desse problema dele. Então ele não quer tratar isso de frente, ele não quer encarar esse problema de frente e acaba evitando de ter relação sexual para não ficar constrangido. E isso também acontece com os homens mais de meia idade ou que já tem algum problema físico, como diabetes ou algum outro problema de saúde, que começa a apresentar os sintomas de impotência sexual. E aí o que acontece? Esse homem fica com vergonha de você, ele fica não querendo encarar esse problema de frente e simplesmente evita fazer o sexo, achando que assim vai evitar o problema. Mas não é assim que acontece, né? Então, esses são os problemas de causas físicas, né? Que você tem que sim procurar um médico, um urologista, um nutrologista, um fisioterapeuta pélvico, tá bom? Pode parecer que não, né? Mas assim como nós mulheres, os homens também sofrem com o machismo. Pois é. O fato deles terem pênis, eles são associados de que toda hora eles têm que ter tesão, de que toda hora eles têm que estar de pau duro, toda hora eles têm que estar com vontade de transar e que só de ver uma mulher pela frente eles já querem sair correndo que nem um animal e transar com a mulher. Mas as coisas não são bem assim, né? Isso foi uma imposição da sociedade, como que impuseram pra gente algumas coisas, também impuseram isso a eles. De que eles são sempre viris, sempre com tesão, sempre com vontade e blá blá blá. E da mesma forma que impuseram isso a eles, também impuseram a responsabilidade desse homem em relação ao ser o provedor da casa, ao ser o homem que cuida, ao ser o responsável pela comida, pela família, pela casa e por todas essas desses atributos, né? Então, por conta também dessa imposição social que o homem sofre em relação a isso, uma causa muito comum emocional do homem perder a libido são problemas financeiros, né? São problemas no trabalho, preocupação se tá dando conta do emprego, se tem uma carreira sólida social. Isso é muito cobrado do homem. Da mesma forma que da mulher é cobrado em relação à família, a casa e os filhos, do homem também é muito cobrado em relação ao trabalho. Então, esse parte da vida dele, né? Se ele é um homem adulto com responsabilidades e tudo mais, essa parte da vida dele não estando bacana, ele também não vai estar bem, né? Nós mulheres, gente, tudo tem exceção, tá? Eu fico falando nós mulheres e os homens, mas que, claro, nem todo mundo é igual, todo mundo é diferente, mas existem alguns padrões gerais, né? Então, as mulheres normalmente conseguem administrar várias coisas ao mesmo tempo. É casa, é o trabalho, são os filhos, a vida sexual, a beleza, enfim, todos os papéis que a gente desempenha na sociedade. Porém, os homens ainda têm essa dificuldade, né? A gente fala que o homem tem uma caixinha, né? Se ele tá na caixinha do trabalho, ele fica na caixinha do trabalho. Se ele tá na caixinha da mulher, ele tá na caixinha da mulher. Enquanto nós, por isso que nós temos mais dificuldade para se soltar na cama, para ter orgasmo, para ter prazer, porque a gente tá com a nossa caixinha ali parecendo um cubo mágico. A gente tá enxergando tudo ao mesmo tempo e eles estão focados naquilo. Então, pelo fato deles serem assim, de ficarem focados em uma coisa, se eles estão tendo problemas no trabalho, problemas que seja na família, enfim, eles vão focar muito naquilo e eles não vão ter vontade realmente de fazer sexo. Vai atrapalhar bastante a libido desse homem, tá? Bom, mas aí já me comentaram, bom, mas o homem não usa, assim também como às vezes a mulher usa, o sexo como um escape, um alívio? Sim, usamos, todos nós usamos o sexo como uma forma de relaxamento e até uma maneira certa, porque o sexo traz um relaxamento, né? Libera endorfina e tudo mais. Mas vamos combinar, se a gente tá buscando um sexo apenas para um relaxamento, a gente tá estressado, cansado, nervoso e um monte de outras coisas, é muito mais fácil usar como relaxamento uma masturbação. Então, normalmente, esse homem que tá cansado, estressado e cheio de problema no trabalho, ele pode estar se masturbando mais. E às vezes a mulher também se sente mal, fala, poxa, por que ele está se masturbando e não me procurando?
né? Por que que ele não tá fazendo sexo comigo e tá se masturbando? Porque às vezes ele quer ter um alívio rápido, ele quer se sentir relaxado, precisa daqueles hormônios que a ejaculação, que o orgasmo causa na gente, mas ele não quer o teu trabalho do sexo. O trabalho do sexo eu digo por quê? Porque você tem que se dedicar à pessoa, você tem que fazer as preliminares, enfim, tem todo o processo de ter uma relação sexual, né? Não é apenas chegar lá, achar um buraquinho, meter e ir embora. Então, sim, ele pode estar usando a masturbação como uma válvula de escape e ele pode não estar procurando a mulher naquele momento porque está cheio de problemas na cabeça dele. Outro caso bem comum emocional é que você pode estar sendo muito chata com ele. Calma, não me entenda mal. Mas sim, às vezes cobramos demais desse homem, né? Às vezes você pode estar cobrando demais dele. Então você tá reclamando da roupa dele, você reclama que ele chega tarde, você não deixa ele fazer alguma coisa que ele tem vontade de fazer, que ele fazia antes de vocês terem um relacionamento. Você cobra coisas da casa, você reclama do jeito dele comer, você reclama do jeito dele dormir. Enfim, você tá apurrinhando a vida dele e aí ele fica irritado com você, fica chateado com você e ele perde o tesão realmente. Ele fala, nossa, minha mulher tá muito chata, não quero transar com ela, a libido não vem, entendeu? Porque você tá apurrinhando tanto a vida desse homem, e esse homem não tem vontade de fazer sexo com você naquele momento. É cruel, né? Mas muitas das vezes é verdade. Outro motivo importante é que, às vezes, é a falta de desejo sexual espontâneo. Tem um vídeo meu aqui no YouTube que fala sobre o ciclo da resposta sexual circular, né? Aonde que o desejo sexual espontâneo, principalmente quando você está num relacionamento longo, ele chega a não acontecer. Você precisa de um estupim, você precisa de uma faísca para começar a sentir esse desejo. Então ele é um desejo responsivo. Então, às vezes o que pode estar acontecendo com esse homem também é que ele precisa ativar o desejo dele responsivo, porque o espontâneo não está acontecendo. Aí lembra que eu te falei que o homem também é vítima do machismo e tal? Às vezes nós mulheres acreditamos que por eles serem homens e tudo mais, a gente acha que eles vão estar sempre com vontade e que o desejo deles vão ser sempre espontâneo e que vai acontecer dele vir te procurar. Entendeu? Simplesmente, talvez como foi algum dia, ou enfim, simplesmente eles vão estar com vontade e vão te procurar. E aí sim eles vão te atiçar para você entrar no desejo responsivo para ter excitação. Mas às vezes esse homem também está precisando de um estopim, de uma faísca para acontecer esse desejo, né? E por que você não pode ser essa faísca? Então, às vezes, muito antes de você falar, bem, vamos transar, às vezes é interessante você simplesmente ir excitando o seu marido, né? Naturalmente, da maneira como que você tem coragem, da maneira como que você consegue e tudo mais, mas ir excitando e colocando coisas tanto que façam visual, como auditivo, como toque físico, qualquer coisa que possa excitar o seu marido, que possa excitar o seu namorado, para aí sim surgir o desejo, tá? Ele precisa dessa resposta, precisa dessa fagulha para acender o fogo, e tudo bem. Então não queira também deixar essa responsabilidade para ele sempre. Ele estar com um desejo espontâneo e vir te procurar. Se você está tendo desejo espontâneo, então provoque nele um desejo responsivo. Vai atrás de excitar o seu marido antes de vocês tentarem ter uma relação. Aposto que já aconteceu com você. Alguma vez você não estava com vontade e simplesmente com as provocações, qualquer que seja, né? Porque a provocação a gente vai ver pelo cérebro. Você se sentiu excitada e aí quis fazer sexo naquele momento, tá? Então tente isso também, tente acender, tente ser essa faísca que talvez vocês precisem nesse momento. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que eu já ouvi comentários de homens também. Teve um rapaz que uma vez comentou comigo, ora,
Toda vez que eu procurava a minha mulher, ela não queria nada. Ela falava, não, agora não, hoje não, tal, não, não. Sempre não. A maior parte das vezes não. E aí ele disse que parou de procurar, porque começou a respeitar o desejo dela. Não queria ficar forçando ela a fazer sexo. E simplesmente esperou que ela demonstrasse isso. Mas acontece que até ouvi essa piada recentemente. Eu tenho 2 bolas, mas nenhuma é de cristal. Acontece que eles não leem nossas vontades, eles não entendem os nossos desejos. Às vezes a gente tem mania de passar as coisas muito às entrelinhas para eles e eles não entendem. Então, às vezes, o que ele tá esperando é que você tome uma ação mais intensa, não, que você provoque uma ação que ele consiga entender, entendeu? Talvez alguns homens precisem que você grite aos 4 ventos o que você quer, mas muitos deles não entendem, às vezes, uma roçada de braço achando que quer transar, entendeu? Então, às vezes, você precisa ser mais explícita pro seu marido, pro seu namorado. Porque muitos não leem pensamento mesmo, né? Que nem eles disseram. Às vezes é difícil interpretar o que você quer. E não somente na cama, tá? Isso em várias áreas da vida. A gente tende a dar um toquezinho, porque nós mulheres tendemos a analisar toda a situação. E muitas das vezes eles não. Então eles precisam que seja mais explícito. Olha, eu quero assim, eu quero assado, eu tô com vontade, tô sem vontade. Que tenham mais diálogo em relação a isso, tá bom? Quantas vezes você já indicou que você queria um presentinho e ele nem percebeu? E comprou uma coisa totalmente nada a ver do que você queria. Então, isso vale pro sexo, tá? Isso vale pro desejo e também vale para coisas que você gosta ou não na hora da cama. Muitas vezes a gente tenta dar um toquezinho, mas esse toque é sutil demais. Então, pode ser mais enfático com seus pedidos pro seu marido, pro seu namorado, tá? Afinal, eles têm 2 bolas, mas nenhuma é de cristal. Isso daí é ótimo, né? Agora, como é que a pornografia e a masturbação entram nessa falta de desejo e de libido? Bom, a masturbação, como eu já falei lá em cima, muitas das vezes pode ser usado por esse homem que não está querendo ter relações físicas, como uma válvula de escape, apenas para ter um prazer rápido e liberar hormônios. E tudo bem, tá? Não vejo nenhum problema. Eu super indico masturbação para todo mundo, inclusive como uma forma de autoconhecimento. Porém, existem sim pessoas que têm vício na masturbação, que preferem qualquer tipo de masturbação do que o contato físico, ou até que atrapalham sua vida social, sua vida no trabalho e sua vida familiar por conta disso. Então, que precisa se masturbar várias vezes ao dia, que às vezes se atrasa com o trabalho, que deixa realmente de ter relações sexuais com a esposa e que troca qualquer coisa por uma masturbação. Bom, aí realmente pode ser um vício quando isso começa a atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Pode ser um vício sim na masturbação, mas a masturbação como uma forma de alívio imediato ou como uma forma de autoconhecimento não seria em si um problema para a falta de libido. Pelo contrário, quanto mais a gente pensa em sexo, quanto mais orgasmos a gente tem, mais a gente quer ter, né? Então, uma pessoa que tá sempre tendo orgasmos, tá sempre pensando em sexo, tá sempre se tocando, ela vai ter mais vontade e mais tesão de estar com o parceiro, tá? E a pornografia? A pornografia eu também acho bacana, porém também de uma maneira limitada, né? Porque o que acontece? Imagine 3 trilhas de praia, assim, de mato, no meio do mato. Então, nosso cérebro tem várias trilhas para alcançar o orgasmo. Não 3, mas vamos supor essas 3 trilhas. Acontece que tem uma trilha que é muito, muito concorrida. Uma trilha que passa todo mundo, o mato é espaçado, tem um buraco certinho para andar, não tem mais pedras. É uma via fácil. Você chega até o lugar que você quer chegar de uma maneira fácil. E aí existem outras trilhas, algumas muito pouco exploradas e que você tem que desbravar, que você tem que tentar novamente
e que você tem que tirar os matos do caminho. E aí existem outras que tem muitas pedras, que tem muitas subidas, mas vão ter várias trilhas para você chegar ao orgasmo. Não vai ser uma só, não vai ser a trilha da masturbação, a trilha da estimulação clitoriana, no caso de mulheres, a trilha da estimulação do mamilo, anal, enfim, a gente tem várias, né? O orgasmo é cerebral, então você não precisa de nenhum órgão, para falar a verdade, para você ter um orgasmo. Mas claro que passando pelos órgãos, principalmente pelos órgãos mais sensíveis, a trilha é mais fácil, né? O caminho é mais explorado, então é muito mais fácil de se chegar. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes esse homem também pode estar evitando o sexo porque ele está acostumado com uma trilha rápida e fácil, que pode ser sim a masturbação, pode ser sim alguma outra coisa. Então, durante o sexo, para ele, essa trilha tá sendo menos explorada, sendo menos usada, e ele acaba tendo menos satisfação, ele acaba demorando para chegar ao orgasmo, ele acaba tendo dificuldade de sentir prazer por essa trilha, porque ela tá um pouco explorada. E durante a masturbação, e principalmente assistindo uma pornografia, que você está enviando mais sinais para o cérebro, você está se excitando muito mais com o campo visual, né? E ainda mais também com o físico, né? De estar se tocando nas áreas de prazer, nas zonas de prazer dele. Então, esse caminho é muito mais fácil, é muito mais explorado. Então, tá uma maneira muito mais prática de acontecer, né? Então, sim, ele pode estar te trocando por pornografia e masturbação por uma certa facilidade de atingir aquilo, né? E também tem o fato da pornografia acabar também tirando a realidade dessa pessoa do sexo na vida real, né? Porque o sexo de filme pornô não é o sexo da vida real, né? Ninguém fica fazendo aquelas estripulias o tempo inteiro em todos os sexos. Ninguém tem as mulheres não têm os corpos que tem as mulheres dos filmes, os homens não têm os pintos que tem os homens dos filmes. Enfim, ela não é a vida real, né? É uma fantasia. Então, essa fantasia faz com que essa pessoa também esteja fugindo da realidade, tá? Tem um caso, sim, pode ser o seu caso, de que ele realmente não tá mais com tesão em você, né? Realmente ele não se sente mais atraído por você, realmente você não está mais satisfazendo ele. Mas eu acredito também que se for este o caso, eu acredito que vocês tenham tido outros tipos de problema no relacionamento, não apenas só a falta de desejo sexual, né? Começa com a falta de desejo sexual e outros problemas começam aparecendo, e sim, ele realmente não tem mais tesão em você porque o relacionamento não tá legal, né? É duro até que aceitar isso, mas algumas das vezes a gente tem que analisar e aceitar essa situação, sim, né? Mas e você? Como anda o seu tesão por você? Isso também é bem importante, né? Pra gente ter uma autoestima, a gente ter uma autoestima elevada, a gente ter um tesão pela gente, também transparece isso de dentro para fora e faz com que a gente se cuide mais, que a gente se valorize mais e que a gente também preste atenção nessas coisas, né? Quando a gente está sendo valorizada ou quando a gente não está sendo valorizada. Bom, gente, minha recomendação para todos esses problemas é e sempre será diálogo, gente, diálogo. Vocês podem fazer sexo com seu parceiro, vocês podem fazer estripulias quaisquer com seus parceiros, mas não podem falar sobre sexo? É muito importante conversar sobre sexo. Você às vezes precisa dizer muito claramente para ele que você está precisando de mais sexo. Você pode dizer muito claramente para ele, perguntar por qual é o motivo dele estar mais afastado. Tem homens que têm dificuldade de conversar sobre os problemas pessoais, então você pode instigá-los, né? Tá acontecendo alguma coisa no serviço, isso tá te deixando nervoso, estressado. E se realmente for esse tipo de situação, que é bem comum hoje em dia, então nesse momento que basta você entender e ter um pouco de paciência para os problemas melhorarem, para as coisas voltarem ao normal, né? Outra coisa que pode acontecer também é você marcar assim um médico para vocês
né? Para ele, para ver os hormônios, para ver a parte física. E se for necessário, também marcar uma terapia de casal ou uma terapia sexual para ver o que não está combinando em vocês na cama. Mas antes de tudo, um belo e bom diálogo entre vocês pode já resolver o problema, né? Pode você já deixar explícito para ele o que você tem vontade e ele deixar explícito para você o que ele tem vontade ou o que ele não tem vontade, tá bom? Bom, eu espero que possa ter ajudado vocês a solucionar algumas dúvidas em relação a isso. Não fiquem com bobagem na cabeça antes de conversar com seus parceiros. Não fique pensando que o problema é você, ou que ele tem uma outra mulher, ou que, enfim, sabe? Conversem. Escute todas essas informações, tente analisar, tente prestar atenção se ele se encaixa em alguma delas e converse com ele e tente buscar soluções, né? Espero ter ajudado todo mundo, então. E se você curtiu esse vídeo, clique no like aí. Se você não curtiu, clica no dislike aí, tá bom? E conversem comigo aqui embaixo, me mandem comentários, que eu adoro e é muito importante também pro crescimento do meu canal, tá? Compartilhe com os amigos, com as amigas e com todo mundo. E espero encontrar vocês num próximo vídeo também. Um beijão pra todo mundo e até mais!